Sabe? E como foi que Cristo te achou nesse cenário todo? Um cara que estava vivendo essa vida por adrenalina. Somando com você, tá, Danilo? Uhum. O que aconteceu que fez você parar e fazer um recálculo na rota para você começar a trilhar o caminho diante de Deus? Não, nessa questão assim, não foi eu que parei, né? O próprio Deus me parou. E como foi que o próprio Deus te parou? Eu vou contar. Isso, eu quero saber. Eu estava numa esquina, tramando um novo assalto naquele dia com o pessoal. Estava com um revólver na cintura. Há 2 semanas antes, alguém que fazia parte ali da mesma quadrilha de assalto que nós, o Henrique, hoje é pastor lá na Bahia, ele ia passando. Quando ele estava adiante, o Henrique para e olha para trás, que eu acompanhei ele, né? Falou, até tinha falado para os meninos, o Henrique ali e tal. Ah, tá na lei de crente agora. Eu falei, tá na lei de crente. O Henrique vai, para, olha para trás e me chama do grupo. Ele só me chama, pô. Por isso que eu falo que foi Deus que parou. Porque ele conhecia todos. Aí ele me chama pelo apelido ainda. Vocês iam aí, eu pedi. Fala o apelido que eu não vou esquecer mais. Ele para. Fala. E olha assim, Fala o apelido. Buiú. É boa, boa. Vem aqui, aí eu vou até ele. Quando eu chego até ele, ele fala, cara, Jesus te ama. Tem uma obra muito grande na sua vida. Glória a Deus. Quer perdoar os seus pecados, quer escrever o seu nome no livro da vida. Forte, né? Começou a me evangelizar. Só que o que me encantou na evangelização do Henrique foi que ele começou a falar, imagina aí, você ser usado por Deus para curar os enfermos, libertar os oprimidos. E ele começou a falar de uma forma tão linda a respeito disso. Jesus trocar esse revólver por uma Bíblia e você ser um pregador do Evangelho. Você pregando e pessoas vindo para Jesus, querendo encontrá-lo, querendo vivê-lo. Você sendo usado. Ele começou, não consigo replicar todas as palavras que o Henrique falou naquele dia. Eu só sei que ele começou a falar nessa questão de ser usado por Deus. Marcou. Chega a arrepia. E é uma de questão ser usado do por Espírito Deus. Santo, de né? ser usado por Deus. Aquilo ali foi me tomando, foi Espírito tomando. Santo foi E os meus direcionando. olhos começaram a lacrimejar. E eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui comigo? Você já conhecia isso? Esse poder de Deus? Eu ia na igreja quando era criança, com a minha avó, Deus é amor, só que minha avó me levava obrigado para a igreja, entendeu? Então, na minha infância, eu não tive uma boa experiência com a igreja porque eu era obrigado, eu não gostava. Então, tinha aquela percepção, igreja é um lugar ruim, porque tem que ir forçado. Obrigado aí. Ir para a igreja é um castigo, entende? Entendi. Aí eu tinha essa percepção, mas quando ele começou a falar ali de Jesus de uma forma tão linda, e falando dessa questão que eu poderia ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, os meus olhos lacrimejaram e tal, comecei ali a derramar lágrimas e de repente ele falou, ó, Fábio, não mais pelo apelido, eu vou te propor um desafio. Aceita Jesus, experimenta ele por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. Aí eu falei, o que eu faço? Ele levanta a sua mão aqui e repita essa oração comigo. Eu levantei as mãos na rua. Que lindo. E comecei a repetir a oração que o Henrique ia fazendo, a confissão do pecador e tal, para aceitar Jesus por 1 semana. Rapaz, eu saí dali, eu saí chorando. Eu fui tirando as correntes, a minha ideia na época, né? Fui tirando as correntes que eu usava, as pulseiras e tudo. Falei, cara, eu vou ser crente agora, eu vou ser crente, eu vou viver uma nova vida com Cristo. Minutos antes você estava indo para o assalto. Estava indo para o assalto, estava tramando o assalto. E aí eu saí dali, vou ser crente agora, e eu fiz isso para experimentar Jesus por 2 semanas. Eu experimentei 1 semana, 2, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos, e eu não largo Jesus por nada, porque ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. Então você gostou. Não. Foi a adrenalina maior. Maior. Só que vamos lá. Mas, de fato, viver Jesus e viver o Evangelho é a maior adrenalina. É uma adrenalina incomparável a qualquer coisa no mundo. Tem uma frase que viver o Evangelho. Deixa eu só concluir. Viver o Evangelho, viver Jesus é melhor do que balada. Eu já estive lá. Viver o Evangelho, viver Jesus é melhor do que o sexo, as orgias. Viver Jesus, viver o Evangelho é mais prazeroso, tem mais adrenalina do que festa de carnaval. Eu já estive lá na Timbalada, em Porto Seguro, ali na passarela do álcool. Tomava aquelas bebidas lá, tem uma chamada o capeta, que depois de 5, irmão, você fica encapetado mesmo, entendeu? Viver Jesus, viver o Evangelho é uma adrenalina melhor e maior do que drogas, do que o álcool, do que tudo. Nada se compara à adrenalina de viver o Evangelho de Jesus, nada. Nada. Uau. É uma frase então que você diz muito e ela parece ser a frase da sua vida. Quem provou a loucura do mundo, só a loucura do Evangelho para segurar essa pessoa. Quem provou a loucura do mundo, irmão, se não for a loucura do Evangelho, essa pessoa não é mudada e não é transformada. Quer ver uma coisa? O camarada que vem lá do mundo, cruel mesmo. Cruel. Na loucura mesmo, na doideira. Irmão, igreja fria, gelada, que não tem poder do Espírito Santo, que não tem mistério.
O cara não fica firme, não, irmão. Se não tem esses mistérios, se não tem essa loucura mesmo do evangelho, do poder de Deus, das manifestações espirituais, eu não estou falando de meninice, bizarrice, eu estou falando do fervor espiritual mesmo, que é o céu que toca na alma humana. É verdade. Esse negócio de mistério, revelação, profecia. Bom é que toda aquela pessoa que vem do mundo experimente o mover pentecostal, irmão. Porque o cara tá no mundo acostumado a pular em carnaval, São João, rave, balada, luau. Jogo de futebol. Jogo do futebol. Essa patifaria toda, irmão, quando ela experimentar pular no poder de Deus, É verdade. ela vai dizer isso aqui é melhor do que qualquer outra coisa no mundo. É por isso a música. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aí fica essa cambada hoje criticando. É isso que eu fico indignado. Eu vejo uma galera criticando a manifestação espiritual, poder do Espírito Santo, línguas estranhas, pessoas que pulam, correm dentro da igreja. É claro que tem os extremos, tem os exageros. Só que, cara, é melhor essa galera nova convertida que tá vindo para Jesus ficar pulando dentro da igreja, sentindo o poder do que tá pulando no Lá mundo, fora. sendo cavalo do diabo. Mas Jesus falou, né? Jesus disse, quem muito foi perdoado, muito ama. Você não consegue conter alguém que saiu de uma vida como a sua, né? De uma adrenalina maluca no mundo, e ele vem para Cristo. Ele vai extravasar, irmão. Ele vai entregar tudo. E às vezes quem não veio de uma vida assim, nunca vai entender a entrega de quem saiu de lá. Essa é a verdade. Mas vamos lá. 16 anos servindo a Cristo. Você aceitou Jesus, indo para um assalto, um amigo te chama, evangeliza, essa evangelização marca a sua vida e você entrega a sua vida a Jesus. Houve recaídas? Cara, houve sim. Não para ir pro mundo, né? Você não chegou a voltar para o mundo? Não, na verdade, essa pergunta ela mexe comigo porque, realmente, quando eu me converti ali na esquina, eu fiquei um ano ali, 8 meses servindo a Jesus, firme. E aí teve um cara, rapaz, que fazia parte, uma vez ele me chamou, falou, Fabinho, tem um cara que ganhou na telecena aqui em Porto Seguro, a gente já fez toda a fita e tal, só a gente ir lá, tal. Eu falei, não, pô, tô na igreja agora. E aí ele falou bem assim, cara, fica na igreja pobre, vai lá, depois você volta pra igreja rico, entendeu? É o diabo. Satanás. Olha o diabo falando. Satanás. E eu fui tentado e eu caí na tentação, pô. Eu fui. Foi nenhuma dessas que você teve... você tomou o tiro? Como que Não, foi? o tiro foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi bem... tinha 14 anos. Já foi bem cedinho, Foi bem né? cedo. Mas isso aí foi uma queda de moto. Quando a gente tava voltando da fuga, a gente caiu. Você caiu de moto? Caiu de moto, irmão. Aí, mas eu tenho uma marca no joelho, cicatriz no joelho. Mas não deu certo. Me esbagacei todo. No outro dia foi uma missionária que o Senhor já recolheu para si. É sempre Aí é assim. o Senhor, né? Não, aí... O Senhor já recolheu para si. Missionária Lúcia. Lúcia, ela foi lá em casa, irmão. Tomada por Deus mesmo. Sabe quem me trouxe aqui? Foi Deus. Eu vi você desse jeito aqui na cama, esbagaçado, uma queda de moto. E o Senhor permitiu isto porque Ele viu a aliança que você fez lá na rua. Quando você se entregou de corpo... Ele falou isso. Você se entregou de corpo e alma para Ele e Ele ouviu a sua entrega. Então, Ele permitiu isso para não te perder. Quer reconciliar? Irmão... Quem não reconcilia? Quem não volta, amigo? Quem não volta Na correndo? Fala pra mim. Na hora. Então Deus reconciliei. sempre tratou muito no íntimo com você, cara. Tratou. Aí, ali, irmão, voltei e fiquei. Nunca mais. Nunca mais, graças a Deus. Tive meus erros, né? Não, na claro, a caminhada é feita meus disso aí. erros.